Olá, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Tenham todos um bom dia, ou boa tarde, ou então boa noite, tudo dependendo do horário em que vocês estão visualizando esse vídeo. Eu sou a professora Kelly. Nós iremos dar continuidade ao conteúdo de ecologia, falando exatamente sobre a questão das relações ecológicas, fazendo a correção da atividade que foi lançada ou proposta para vocês. Ao final dessa videoaula de resolução de atividades, nós teremos um desafio. Aproveitem, porque ele vai valer um ponto na parcial, não, um ponto na bimestral. Então, vamos lá. Bom, essa atividade de relações ecológicas, ela foi passada na semana passada, e nós estamos corrigindo hoje. Primeira questão. Os líquens são formados por associações. Vamos colocar assim para a pessoa poder ler bem direitinho, né? Pronto. Os líquens são formados pela associação de algas e fungos. Essa associação Bom, essa questão está perguntando que tipo de relação ecológica existe entre algas e fungos. Bom, em se tratando de dois organismos diferentes, a primeira coisa que você pode pensar é que é uma relação interespecífica. Identificando o tipo de relação, você pode me dizer se ela é uma relação harmônica ou desarmônica. No caso dos líquens, eu já afirmo para vocês que é uma relação interespecífica e por envolver indivíduos de espécies diferentes e interespecífica, porém, todavia, entretanto, ela é uma relação de mutualismo. Professora, por que é um mutualismo? Bom, toda relação ecológica conhecida como mutualismo, ela é uma relação interespecífica e ela vai estar envolvendo duas espécies diferentes que interagem entre si no propósito de se manterem vivas. E essa relação ecológica, ela é obrigatória. Por quê? Porque na hora que eu digo para vocês que o líquen, uma associação entre algas e fungos, ela é uma relação de mutualismo, se eu separar essas algas e os fungos, tanto a alga morrerá como o fungo também. Outro exemplo que a gente citou até na videoaula sobre mutualismo, está envolvendo a relação entre as bactérias presentes no rúmen dos bois, né, no rúmen dos ruminantes. Outra relação que nós citamos foi os protozoários que vivem no intestino do cupim. Toda relação mutualística envolve duas espécies diferentes e elas necessariamente precisam estar ligadas obrigatoriamente. Se eu separo, todos os dois organismos morrem. Ok? Vamos para a segunda questão. Deixa eu diminuir aqui meu rostico. Pronto. Segunda questão. Os pulgões são pequenos insetos parasitas de plantas que passam a maior parte do tempo parados, sugando a seiva elaborada que circula pelos vasos liberianos destas plantas, certo? Esta seiva possui uma grande quantidade de glicose e é o excesso desse carboidrato ingerido, precisa ser excretado. As formigas se alimentam desse açúcar eliminado pelos pulgões e, em troca, os protegem de eventuais predadores. A relação ecológica existente, respectivamente, entre pulgão e planta e pulgão e formiga são. Lembrem-se que quando nós estivermos falando das relações ecológicas, nós sempre iremos citar a relação entre dois indivíduos, certo? Entre duas espécies. Não importa se são as mesmas espécies ou espécies diferentes, mas só podem ser duas espécies, certo? Então aqui você vê que tem, em todo o desenvolver do texto, eu tenho 3 espécies citadas: os pulgões, as plantas
e as formigas. Como eu não posso trabalhar numa relação ecológica entre 3 espécies, a questão ela separou pulgão, planta, pulgão, formiga. Então, vamos analisar. O que é que o pulgão faz? Qual é a relação, né, ecológica entre o pulgão e a planta? O pulgão, ele suga os vasos liberianos das plantas, ou seja, ele vai sugar a seiva elaborada que está presente na planta. Teoricamente, esse pulgão vai ser um parasita, concorda? Porque ele vai estar parasitando a planta. Então, na questão pulgão-planta, o pulgão funciona como um parasita, onde ele é o parasita e o hospedeiro seria a planta. É uma relação desarmônica. Por quê, professora? Porque a planta sai prejudicada enquanto o pulgão está surfando na onda. Não é verdade? É verdade. Quando você agora vai analisar a relação do pulgão com a formiga, o que é que acontece? O que é que as formigas estão fazendo? As formigas vão se alimentar do açúcar eliminado pelos pulgões. Então, o que é que acontece? Está bem aqui no texto, ó. As formigas, vem aqui, as formigas se alimentam desse açúcar eliminado pelos pulgões. Ou seja, ele suga a planta e parte do que ele suga vai sair. E as formigas vão se alimentar exatamente desses restos deixados. Nesta hora, você vai estar falando do comensalismo. Professora, por que é o comensalismo? Porque comensal é o animal que se alimenta dos restos de alimento deixados por outra espécie. Lembra lá da aula que a gente falou que a hiena era uma bicha esperta, que deixava os leões caçarem, deixava os leões encherem o bucho, e o restinho de comida que eles deixavam ali, ela ia lá e nheque, 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 colocava para dentro, comia sorridente? Então, do mesmo jeito, essa associação entre as formigas e os pulgões. Elas estão sendo comensais porque estão comendo o resto do alimento deixado pelos pulgões. Então, o item correto para essa questão é o item B. Vamos para a terceira questão. Considere a frase abaixo. O fungo Penicillium natatum produz a penicilina, ok? Que impede a multiplicação de certas bactérias. Ela exemplifica um caso de, todas as vezes que eu estiver falando de uma relação ecológica, onde uma espécie produzirá substâncias que irão inibir a vida da outra espécie ou inibir a propagação da espécie, eu estou falando em amensalismo, certo? Então, a penicilina, que é a substância produzida pelo penicillium, ela funciona como um inibidor para a propagação bacteriana. Então, nesta hora, eu tenho o exemplo de relação ecológica interespecífica desarmônica, chamada de amensalismo. O item correto dessa questão é o item D. Quarta questão. O vagalume macho e fêmeas emitem sinais luminosos que se atraem para o acasalamento. Vocês sabiam, vamos dar uma pausa aqui, vocês sabiam que a luz luminescente do vagalume pode durar até 12 horas depois que você mata ele? Digamos, você vai ser uma pessoa má, pegou o vagalume e matou. Ele vai continuar brilhando por, em média, 12 horas. Depois que você mata. Professora, eu não queria saber disso, não. Pois é, eu também não queria saber muito, não, mas eu fui tentada a ler isso, aí foi. Mas vamos lá. Os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem durante o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie
atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume chamado Fotores, cuja fêmea engana e atrai o macho de outra espécie, que é o Fotinus. Então, preste atenção, eu estou aqui citando duas espécies diferentes de vagalumes, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Fotinus se aproxima da fêmea Foturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Que horror! A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Fotores e o macho do gênero Fotinus é um exemplo de comensalismo? Não, porque nenhum nem o outro está comendo o alimento deixado pelo outro. Inquilinismo? Não, porque ninguém está morando no corpo de ninguém. Cooperação? Estão cooperando em quem? Se um está matando o outro. Só vai sobrar para você o predatismo, porque mutualismo, amor, a gente já explicou. Então, o item correto é predatismo. Uma espécie vai estar predando a outra, né? Caçando a outra e utilizando essa outra como alimento, de uma forma a enganar com o mimetismo, né? Se camufla suas estruturas para parecer, camufla, né? Camuflagem, não é mimetismo. Camufla suas características para poder enganar a outra. Que horror! Até no mundo animal a gente tem danadices, né? Vamos olhar aqui a charge. Ver se dá para mim ler, né, gente? Você está com um parasita. Eles competem com você. Diga 33. 33. Os parasitas, ó, 34. Oh, Jesus. Piadinha sem graça. Aí vamos lá. Vamos ler aqui a quinta questão, né? É a quinta? É para ser, né? Anteriormente era a quarta, vamos para a quinta. Na verdade, não é a quinta, né? É a última, porque já passou a página. Mas vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito da relação de parasitismo. Certo? A. Os parasitas sempre levam o hospedeiro à morte? É bom que não, né? Se eles quiserem sugar o alimento até o resto da vida deles. Não, o item A está errado. Os hospedeiros nunca apresentam as formas assexuadas dos parasitas? Quem foi que disse? Vamos dar um exemplo bem simples. A Taenia solium. A Taenia solium, que é a solitária, ela é um animal monóico, ou seja, ela tem os dois sexos, ela é hermafrodita. Né? Então, sempre leva assim, por que não? C. Não existem parasitas no reino vegetal? Oi? Não existem plantas parasitas? Claro que existem. Existem plantas que sobem no caule da outra exatamente para sugar dessa outra planta as suas seivas. Está errado. O cipó chumbo é um exemplo de uma planta parasita. D. Os parasitas sempre vivem no interior do corpo dos hospedeiros? Não. Existem os ectoparasitas que vivem fora do corpo do hospedeiro, como o carrapato, a pulga, o pulgão, como nós citamos na questão anterior, são parasitas que vivem fora do corpo do animal, são ectoparasitas. Endoparasitas são aqueles que vivem no interior da cavidade do nosso corpo, como a solitária, a lombriga, a filária, né? Que são vermes. Então, o item correto, eu já anulei a A, já anulei a B, a C e a D, não tem por que não ser o item. Mas vamos ler, né? Vai que não tem resposta. Essa relação sempre faz prejuízos ao hospedeiro. Claro, o parasita, né? A relação de parasitismo, ela não é uma relação onde o animal parasita quer matar o hospedeiro.
Ela quer sugar tudo que o hospedeiro pode lhe oferecer para mantê-la viva. Porém, todavia, entretanto, nessa relação, o hospedeiro sempre sairá prejudicado, seja por falta de obtenção de nutrientes, no caso, quem tem verminoses. Geralmente, uma pessoa com verminose, ela tem uma característica, um sintoma, que é a fraqueza. Exatamente porque o parasita está lá, de boa, sugando os nutrientes lá no intestino. Isso é um prejuízo para o hospedeiro. Ok? Vamos para as próximas questões. Agora a questão 5, porque aquela dali, se eu não estiver enganado, era 10. Tá? Essa última que eu falei ali. Vamos para a questão 5. Vou diminuir mais meu rosto, vamos só ler aqui o enunciado. Em uma comunidade biológica, os organismos interagem entre si nas chamadas relações ecológicas. Com respeito a estas interações, associe a coluna A com a coluna B. Então, vamos associar essas danadinhas. Vamos aqui aumentar o espaço para eu poder digitar o númerozinho e depois encontrar o item correto, né? Ai, Jesus. Vamos lá. O primeiro é colônia. Quais desses daqui representam uma colônia? Abelha e vespa? Líquens? Bromélias e orquídeas? Corais ou anêmona do mar e caranguejo eremita? Bom, as colônias geralmente são associações entre organismos que vivem bem próximos uns dos outros, né? Para poder, juntamente entre si, manter a vida deles. Então, o número 1 está representado pelos corais, ok? Inclinismo, que é a relação ecológica onde um organismo vive dentro da estrutura do outro, ou mora sob o outro. Dentro é muito esquisito, né? Senão se vão relacionar com o parasitismo. O que é o inclinismo? Se não a relação ecológica onde um ser vivo está no interior do corpo. Não, porque no interior do corpo é parasitismo, Kelly. O inclinismo é quando um organismo vive sobre o corpo do outro sem lhe oferecer prejuízo, porque é uma relação harmônica. O exemplo que eu vou dar para vocês é das bromélias e das orquídeas, tá? Que são plantas que sobem no caule das plantas para poder obter mais iluminação solar e não para estar parasitando as plantas. Sociedade. Sociedade é quando você tem o conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie e que trabalham em castas ou trabalham de forma harmônica e hierárquica para poder manter a sociedade funcionando. A sociedade das formigas, a sociedade dos cupins, a sociedade humana, abelhas e vespas. Então, aqui é o número 3. Mutualismo. Bom, o mutualismo já está fácil. Lá na primeira questão, nós dissemos que líquens é uma associação mutualística entre algas e fungos. Então, nada mais novo sobre o sol que você colocar o número 4 no líquens. E o 5, que é a protocooperação. O que é a protocooperação, Kelly? Que eu não lembro. A protocooperação, ela é bem semelhante ao mutualismo, tá? É uma relação interespecífica, harmônica, muito semelhante ao mutualismo. Qual é o grande diferencial entre a protocooperação e o mutualismo? O mutualismo é uma relação ecológica obrigatória. Obrigatória. Como assim, Kelly? Se eu separo os dois organismos envolvidos na relação de mutualismo, todas as duas espécies morrem. Na protocooperação, não.
As espécies trabalham juntas, porém não necessariamente precisam manter a relação ativa. Por exemplo, o pássaro e o carrapato do boi. Geralmente nas fazendas, as grandes fazendas, você consegue visualizar os bois cheios de passarinhos sob ele. Ah, mas para quê? Os passarinhos estão tirando ali uma folga. Não, eles podem estar catando os carrapatos que estão no boi. Então, na hora que o pássaro come os carrapatos que estão parasitando o boi, a relação pássaro-boi é uma relação de protocooperação. Por quê? Porque o pássaro está se alimentando e o boi está de boa perdendo os parasitas. Então, é uma relação ecológica de protocooperação. Outra relação é a que está aqui na questão. É a questão da anêmona do mar e do caranguejo eremita. O que é que ele faz, professora? O caranguejo escava o fundo do mar e coloca a anêmona do mar nas costas dele. Vou procurar o vídeo para vocês verem. Só um instante. Vejam aí o vídeo. O polvo, ele é o alimento, ele caça o caranguejo, certo? O polvo aqui funcionando como predador, tá? Agora, vamos ver a grande sacada do caranguejo eremita, tá bom? Olha lá, lá vem ele, olha aqui a anêmona do mar, olha o danadinho. Engraçado que ela se recolhe inteira, parece que ela sabe o que vai acontecer. Porque ela tem, por ser um quinidário, as anêmonas do mar possuem células urticantes chamadas de nematócitos. Mas esses nematócitos, pelo que nós estamos vendo aqui, não afetam o caranguejo, já que ela simplesmente guarda. Olha aqui o tanto de anêmona que ele botou nas costinhas dele. Olha aí, ó. Olha lá escavando. Tá vendo aí ele escavando? Porque as anêmonas são animais sésseis, tá? Olha, danadinho, olha. Oh, acho que eu vou comer aquele caranguejo. Vai muito. Caranguejo esperto. Nunca duvidei. Olha o tanto de anêmona do mar que ele tem aqui, olha aí, ó. Ele está infestado de anêmonas do mar em cima da carapaça dele. Olha aí. Vai, bichão. Quis comer não, foi? Ó, ele está tentando comer, porém, os nematócitos presentes nas anêmonas queimam o animal e aí ele vai capar o gado. Vai lá, meu filho, na hora. Vai tentar de novo? Meu senhor, desista.
embora. Visualizar a expertise? Visualizar, né? E aí, o que é que vocês acharam do vídeo? Interessante, não é isso? Então, a nossa sequência é 34, 21, 5. 34, 21, 5. Item correto, item D. Vamos para a sexta questão. A associação existente entre os ruminantes e as bactérias que vivem em seu estômago é um caso de... nós já citamos, gente. Mutualismo. Porque é uma relação obrigatória, interespecífica, harmônica. Sétima questão. Dos tipos de relações ecológicas seguintes, o único que ocorre exclusivamente entre organismos de mesma espécie é... Qual é o nome que nós damos à relação entre organismos de mesma espécie? É a relação ecológica chamada de intraespecífica. Então, inquilinismo, orquídea e planta, interespecífica. Herbivoria, que é quando um animal come um vegetal, interespecífica. Mutualismo, a gente acabou de ver o exemplo, a bactéria no rumen do boi, interespecífica. Sociedade é quando você tem indivíduos da mesma espécie mantendo uma relação harmônica para gerir aquela sociedade. Item D. Vamos para a oitava questão. Adoro. Considere as seguintes interações entre os seres vivos de uma comunidade. Vamos lá. A gente vai ter que relacionar os nomes? Então vamos lá. As garças vaqueiras que se alimentam dos carrapatos ectoparasitas de búfalos. Oi? O que foi que a gente falou? Eu dei o exemplo de pássaros que comem os carrapatos do boi. Aqui ele está falando das garças vaqueiras que se alimentam dos carrapatos, que são ectoparasitas dos búfalos. As garças em relação ao búfalo é uma relação de protocooperação. Então vamos identificar aqui quais que podem ser. Essa e essas duas aqui não podem ser, porque aqui ele está dizendo que é uma relação de comensalismo. E não é. O número 1 é protocooperação. Pode ser o C, o D ou o E. 2. Algas e fungos que formam os líquens. É um exemplo de mutualismo. Então vamos lá. Já encontrei a resposta certa. Não pode ser a E, porque está falando de amensalismo. Não pode ser, não pode ser a C, porque eu estou falando de amensalismo também. Só sobra como item correto, item D. Por quê? Porque mutualismo é a associação entre algas e fungos que formam líquens. Vamos olhar o que é o item 3. Duas espécies de cracas que convivem em litorais rochosos e utilizam os mesmos recursos. Todas as vezes que eu tiver duas espécies distintas e que competem, aliás, e aí eu já estou dando a resposta, mas quando eu tiver duas espécies que vivem no mesmo habitat e dividem nesse habitat o mesmo recurso ou o mesmo nicho ecológico, obrigatoriamente elas vão ter que competir para existir ali. Então, o exemplo 3 é competição, tal qual está aqui. E vamos para a última questão, questão 9. Porque eu já tinha lido a 10. Em uma determinada relação entre seres vivos em uma determinada relação entre seres vivos, um pequeno crustáceo devora a língua de um peixe, que horror, e fica posicionado estrategicamente no lugar da língua dele. Nossa! Para comer a maior parte do alimento que o peixe põe na boca. Que horror, hein? Que crustáceo danadinho.
Esse tipo de relação pode ser chamada de... Ele está só vivendo na boca do peixe, galera? Não. Ele está predando, ele está caçando o peixe? Nunca na galáxia. Ele está comendo os restos de alimento que o peixe deixa? Não. Ele simplesmente está parasitando o peixe. Por quê, professora? Porque ele está lá sugando do peixe tudo que ele tem. Então é parasitismo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar aqui agora um vídeo para reforçar esse conteúdo de relação ecológica. Não se esqueçam. Não vou me esquecer. Antes do vídeo, vamos mostrar para vocês os desafios, tá? Só um instante. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês as imagens que estão aqui e eu quero receber até sábado pelo meu WhatsApp pessoal, porque é o desafio. Vocês vão ter que lançar para mim as relações ecológicas que vocês viram nas fotos, certo? Então, fica ligadinho. Foto 1, 2, 3, foto 4, foto 5, 6, 7, foto 8, 9, foto 10, foto 11, foto 12, 13, 14 e foto 15. São 15 fotos. Vocês vão ter que me dizer que tipo de relação ecológica vocês visualizam em cada imagem. 1, 2, 3, 4, de novo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Desafio até quando que eu disse? Tá bom, galera? Até sábado, dia 5 de setembro. Beijo! Vamos lá pro vídeo. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Nothing at all. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I'm mess around and get my college degree. I bet my old man would be so proud of me. But sorry about you, just have to wait. Lori, para com... Foi mal. Você tá legal? Me desculpe. Você me acertou legal. Saiu sangue? Ai, ai, ai. Lori, você tá legal?
Toma dentada! Oh, meu filho, compadre! Não esquece, os peixes são amigos, não comigo! Comida! Tome cuidado! Hoje eu vou comer peixe! Não esquece dos passos, compadre! Toma dentada! Como vai? Não tem saída. Alex? Come on here for a minute. Hey, Alex, little help. Help me! Help me! Anybody help me! Somebody! Pra você ver como os desenhos infantis trazem informação. Tá, Marlin, eu já entendi. É lindo. É, Coral, quando você disse que queria vista pro mar, não achava que ia ver o mar inteiro, né? Pois é. Tem bastante oxigênio puro aqui. Sou peixe com P maiúsculo ou não sou, hein? Com P maiúsculo. E não foi fácil, não. Porque vários peixes palhaços estavam de olho neste lugar. Pode ter certeza. Tava todo mundo afim. Uhum. Você foi incrível. E a vizinhança é ótima. Você não tá com cara de quem gostou. Não, eu gosto. Eu juro que gostei. Agora, Marlin, eu sei que o paredão é bem localizado, tem ótimas escolas e uma vista linda. Mas será que a gente precisa de tanto espaço? Coral, querida, pense nas crianças. Elas merecem o melhor da vida. Olha. Elas vão acordar, colocar a cabeça pra fora e ver uma baleia passando pela janela do quarto. Você vai acordar as crianças. Tá bem. Ah, olha. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham respondido o TD, corrigido ele. Depois a gente lança mais outros. O próximo conteúdo já está agendado, ele é maravilhoso. O nosso último conteúdo da bimestral será na próxima semana. Foco, fé, se cuidem e cuidem de quem mais é importante na tua vida, tua família. Beijo, fui.